Vamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje falaremos sobre raízes de equações. Bom, a raiz de uma equação é o ponto x igual a qc, tal que o f de qc é igual a zero. Então o que a gente vai procurar é um x igual a esse qc, tá certo? Bom, para equações algébricas de grau até 4, isso pode ser feito analiticamente. Para equações algébricas com grau maior do que 4, isso já não pode ser feito de forma analítica. Além disso, tem as equações transcendentes. As equações transcendentes, não existe uma solução analítica para todas as equações transcendentes. E essas equações transcendentes, elas podem ter infinitas raízes, como por exemplo o caso da função cosseno. Então, nós precisamos de estratégias numéricas para tentar determinar os valores dessas raízes, tá certo? Bom, para determinar a raiz, nós temos duas fases bem distintas. A primeira fase é o isolamento da raiz. O isolamento da raiz consiste em a gente determinar um intervalo que contenha apenas uma raiz. E uma outra fase é o refinamento dessa raiz, que é o que? Pegar esse intervalo e ir reduzindo ele até que ele se aproxime da raiz o suficiente para resolver o problema que a gente quer, tá certo? Então essas são as duas fases do isolamento, da determinação da raiz. Então vamos começar pelo isolamento da raiz. Quando a equação é transcendente, o isolamento dessa raiz ele é feito graficamente, ou seja, a gente determina o intervalo que a gente quer encontrar uma raiz graficamente. Então, a gente plota um gráfico e a partir daí a gente determina o intervalo. Vamos ver agora nesse exemplo no Octave como que nós podemos fazer isso. Então aqui eu tenho um programa no Octave e esse programa que foi feito no Octave eu tenho uma equação transcendente. A partir dessa equação transcendente eu determinei os valores de x, né, no intervalo de -1 até 1, os valores de y baseado na minha equação e o que gerou esse gráfico aqui. Então nesse gráfico observem que eu não tenho uma certeza se ela tem ou não uma raiz, se ele passa ou não pelo zero. Então a gente faz um zoom. A hora que a gente faz esse zoom, aí agora sim a gente consegue perceber que o gráfico passa pelo zero em 2 pontos. Então ele tem duas raízes nesse intervalo de -4 até +4. Só que a gente quer uma raiz apenas. Então a gente vai e tenta fazer o zoom novamente. Aí quando a gente faz esse zoom novamente, aí sim nós vamos ter apenas uma raiz isolada, que é, por exemplo, a raiz negativa, que está nesse intervalo mostrado aqui. Então, a partir daí, eu posso usar esse intervalo nos nossos métodos que nós vamos aprender de refinamento dessa raiz. Então, essa é a ideia das equações transcendentes. As equações algébricas, existem algumas ferramentas matemáticas que nos ajudam a determinar os intervalos da raiz, de tal forma que fica mais fácil para a gente visualizar isso aí. Então, as equações algébricas, elas podem ser escritas da forma de potência, que é a forma que a gente está mais acostumado a ver aí, ou elas podem ser escritas na forma fatorada. Na forma fatorada, a gente vai ter um Cn vezes um x menos qc1 vezes x menos qc2 vezes x menos qcn, onde esse qc são as raízes fatoradas do nosso polinômio, tá certo? Bom, então, vamos ver agora algumas propriedades dessas equações algébricas que vão nos ajudar a determinar a raiz. Então, uma equação, um teorema diz para a gente o seguinte: uma equação de grau n tem exatamente n raízes reais ou complexas contadas com a sua multiplicidade. O que é a multiplicidade? Então, vamos pegar uma função p e avaliar ela no ponto qc, que é a raiz. Pegar a derivada e avaliar no ponto qc também. A segunda derivada é a n-1 derivada
são iguais a zero. A derivada m avaliada no mesmo ponto que si é diferente de zero. Quando isso ocorre, a gente diz que uma raiz tem multiplicidade m. Vamos ver um exemplo, então, como que fica isso. Então, eu tenho um polinômio aqui, e esse polinômio ele é x4 mais 2x3, eu avalio esse polinômio em x igual a 1. Então, a gente viu que essa é uma raiz e isso vai ser igual a zero. Avalie a primeira derivada no x igual a 1 também, que também é igual a zero. Avalie a segunda derivada no x igual a 1 também, que também vai ser igual a zero. Agora avalie a terceira derivada no ponto x igual a 1 também, que é diferente de zero. Então, esse polinômio, não é isso? Ele tem uma raiz igual a 1 com multiplicidade igual a 3. A outra raiz dele é igual a menos 5. Então, a gente consegue escrever esse polinômio na forma fatorada como sendo um x menos 1 ao cubo vezes um x mais 5, tá certo? Então, essa é a forma fatorada daquele polinômio ali. Bom, então, no exemplo anterior, nós precisamos várias vezes fazer a avaliação do polinômio. O método de Horner é a forma mais eficiente da gente fazer a avaliação de um polinômio. Então, se a gente escrever o polinômio na forma de potência, como está esse aqui, a gente pode fazer o seguinte, nós podemos colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, eu vou ter um Cn vezes o xn menos 1, Cn menos 1 vezes xn menos 2, C2 vezes x, C1 vezes x mais o C0. Então agora nós podemos colocar novamente o x em evidência. Se a gente fizer isso, nós vamos ter um Cn xn menos 2, Cn menos 1 xn menos 3, C2 vezes x, C1 vezes x, C0 mais C0. Então nós podemos repetir esse processo até que a gente vai ter um P de x igual ao Cn vezes o x, mais Cn menos 1 vezes o x, mais Cn menos 2 vezes o x, mais C2 vezes o x, mais C1 vezes o x, mais o C0. Então, essa forma de avaliação do polinômio é a forma mais eficiente computacionalmente da gente avaliar esse polinômio, tá certo? Bom, então, e é essa forma que nós vamos utilizar. Tem umas outras propriedades que são interessantes também. Então, essa propriedade, esse teorema, fala para a gente que se eu tenho um polinômio onde os coeficientes são reais e eu tenho uma raiz complexa, eu tenho uma outra raiz complexa conjugada com a mesma multiplicidade. Então vamos supor que eu tenho um polinômio de grau 3. Então se eu tenho uma raiz complexa, a outra raiz vai ser complexa também. Sobrou uma raiz. Então olha só, essa raiz ela não pode ter o conjugado dela. Então, qual que é a conclusão lógica? A conclusão lógica que a gente leva é o corolário que a gente vai ver agora. Então, esse corolário, ele diz para a gente que um polinômio de grau ímpar, ele tem, no mínimo, uma raiz real, tá certo? Por quê? Porque as raízes complexas, elas são sempre complexas em pares, tá certo? Por isso que se eu tenho um polinômio de grau ímpar, ele tem obrigatoriamente uma raiz real, tá certo? Bom, então essa é uma propriedade que ajuda a gente na hora da gente procurar uma raiz, tá certo? Bom, tem uma outra propriedade que fala do limite superior das raízes positivas. Ele é muito importante para nós. Então, se eu pego um polinômio escrito na forma de potência, eu tenho k, que é o maior índice dos quocientes negativos. E então eu posso determinar o limite superior das raízes positivas, que é igual a 1 mais raiz n menos k de b sobre cn, onde cn é o coeficiente n do polinômio, tá certo? O k é o índice do maior coeficiente negativo e o b é o menor coeficiente negativo em módulo. Então nós temos que tomar cuidado aí com um detalhe importante, que o k ele é o índice do maior coeficiente negativo e o b ele é o próprio menor coeficiente negativo. Então esse aí é um limite
positivo da minha raiz. Eu consigo utilizar esse limite positivo e alguns polinômios auxiliares para poder determinar os outros limites, que esse aí é o limite superior positivo, eu vou determinar o limite inferior positivo, superior negativo e o limite inferior negativo. Para isso eu vou usar alguns polinômios auxiliares. Então, para o limite inferior negativo, eu vou usar um polinômio auxiliar que é o xn vezes p de 1 sobre x. Quando eu determino o limite superior do p de x, eu faço a inversa desse limite, esse é o limite inferior das raízes positivas. Então, o limite inferior das raízes positivas é 1 sobre L1 e o limite superior das raízes positivas é o L. Para as raízes negativas, eu tenho outros dois polinômios auxiliares. O P2, que é igual a P de menos x. O L2 é o limite superior das raízes positivas do P2. E o L3 é o limite inferior das raízes positivas do P3. Então, os limites das raízes negativas são menos L2 e menos 1 sobre L3, sendo L2 o limite das raízes positivas de P2 e L3 o limite das raízes positivas de P3. Então isso aí dá uma ideia para a gente dos limites, mas não dá ideia do número de raízes. Então a gente precisa de uma outra estratégia para determinar o número de raízes. Então a regra de Descartes fala para a gente que um polinômio com os coeficientes lá, se eu pego o número de variações de sinal com os coeficientes reais, né? Se eu pego o número de variações de sinal desses coeficientes, isso aí é igual ao número de raízes positivas com multiplicidade m, contando a multiplicidade dessas raízes, tá certo? Bom, então isso aí já dá uma ideia para a gente de quantas raízes tem um polinômio. Isso aí leva a um corolário, que é se eu não tiver coeficientes nulos, então o número de raízes negativas é igual ao número de permanência de sinal aí nesse polinômio, tá certo? Bom, o teorema de Fourier, ele ajuda a gente mais nisso aí. Por quê? Porque ele determina o número de raízes em um intervalo. Então eu pego um conjunto que é o conjunto do polinômio mais as derivadas desse polinômio, avaliada no ponto x. Então eu vou fazer a avaliação desses polinômios no ponto A e no ponto B. Então, se eu tenho A menor que o B, o P de A diferente de zero e o P de B diferente de zero, eu pego os elementos desse conjunto e avalio eles em A, avalio eles em B. Então, eu pego o número de variações do sinal no conjunto das derivadas de A, o número da variação de sinal no conjunto das derivadas de D, subtraio um do outro, isso aí é igual ao número de raízes, ou contando a sua multiplicidade, ou é menor do que, ou o número de raízes é menor do que esse por um inteiro par, tá certo? Bom, então isso aí dá uma ideia para a gente do número de raízes no intervalo. Uma vez que eu achei o número de raízes, eu vou começar a executar o meu programa. Então eu preciso determinar um ponto em que eu vou parar o meu programa, né? Isso, parar o meu algoritmo. Então existem dois critérios que a gente pode usar. É a norma relativa da diferença do xk e do xk mais 1 e o f de xk. Então, isso aí eu faço esses dois parâmetros menores do que um erro que eu quero aí no meu algoritmo, tá certo? Bom, a gente, obviamente, vai preferir utilizar a norma do erro relativo aí entre o xk e o xk mais 1. Porque o f de xk, ele pode ser naturalmente pequeno. Isso aí vai atrapalhar a nossa avaliação. Um outro critério ainda também que a gente pode usar é o número máximo de iterações. Então, usando o número máximo de iterações, porque pode ser que demore muito a achar o meu epsilon, então eu uso o número máximo de iterações. Bom, os métodos para determinação das raízes, o primeiro método mais simples dele é o método da bisseção. Então, vamos imaginar esse gráfico aqui com essa curva azul. Nessa curva eu vou determinar um intervalo AB entre o x0 e o x1.
Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse intervalo e dividir esse intervalo ao meio. Daí o nome de bisseção. Então eu tenho o x2 aqui. E agora eu vou manter o intervalo em que a função troca de sinal. Então eu vou pegar agora eu vou desprezar o ponto x1, já que a função troca de sinal entre o x0 e o x2. Então eu vou desprezar o x1 e vou determinar novamente o meio, que é o x3. Então aí agora eu tenho o x0, o x2 e o x3. A função troca de sinal entre o x0 e o x3. Então agora eu vou desprezar o x2 e vou fazer agora o meio entre o x0 e o x3. Então, a hora que eu faço isso, eu tenho o x4. O x4 agora eu vou fazer a mesma avaliação de novo. Então, a função troca de sinal entre o x4 e o x3. Então, agora eu vou desprezar o x0 e ficar com o x4 e o x3. Então, o que está acontecendo aí? Cada vez mais eu estou me aproximando da raiz. Então, o método da abscissão, ele consiste em pegar o intervalo AB, dividir esse intervalo AB ao meio, mantendo o intervalo que contém a raiz. Então, eu vou gerar uma sequência AK, BK, tal que o f de AK vezes o f de BK é menor do que zero, para o K igual a zero até um K máximo aí, tá certo? Bom, então eu vou tomar o cuidado de manter o intervalo que mantém a raiz. O método da abscissão, ele tem a convergência garantida e ele é o único que a gente consegue calcular o número de iterações mínimos para atingir uma precisão. Esse número de iterações ele é dado por essa fórmula aí. Então, ele é o ln de b menos a sobre o epsilon, que é a precisão que eu quero, dividido pelo ln de 2 menos 1. Então, se eu quero uma precisão epsilon, o mínimo de iterações que eu tenho é essa. Vamos agora a um exemplo no Octave aqui. Então, aqui no Octave, eu fiz um programa aqui, um script, não é isso? Então, eu fiz uma função, um vetor C. Esse vetor C é um vetor de coeficientes, tá certo? Então, se o C for igual se o C1 for igual a zero, eu faço o C1 igual a 1. Por quê? Porque eu não posso, o C1 aqui, no caso, é o meu CN. Eu não posso ter o CN menor ou igual a zero, né? Isso, o CN tem que ser maior do que zero. Então, por isso que, se ele for igual a zero, eu faço ele igual a 1. Se ele for menor do que zero, não tem problema, porque o algoritmo de raízes, ele inverte aí o sinal dos meus coeficientes. Então, eu faço que o L é igual a raízes, os limites das raízes, não é isso? Então, quando eu faço isso, ele me retorna os limites positivos e negativos das minhas raízes. Eu tenho também a tolerância e o número máximo de iterações. A tolerância é 1 vezes 10 a menos 10 e o número máximo de iterações é 1000. A minha função da abscissão, ela recebe uma função e não uma string. Então, o que eu faço? Eu crio um polinômio que é uma string, só que eu preciso transformar essa string em uma função. Para fazer isso, eu uso a função str2func do Octave. Então, essa função, ela pega uma string e transforma essa string em uma função. Bom, o algoritmo de limites de raízes, quando a raiz não existe, ele retorna um valor de 10 a 10. Então, o que acontece? Quando eu tenho um limite, por exemplo, o meu polinômio não tem raízes negativas, por exemplo, ou não tem raízes positivas. Então, esses limites eles vêm igual a 10 a 10. Então, quando eu tenho um limite igual a 10 a 10, então eu vou falar que a raiz não existe e partir para o próximo intervalo. Bom, então aí a partir daí eu fiz um algoritmo de tal forma que eu peço o número de raízes utilizando o método de Fourier no intervalo. Então eu pego o intervalo, uso o método de Fourier para determinar o número de raízes. Então eu chamo o retorno dessa função de máximo de intervalos. Por quê?
Porque o número de cada raiz tem que estar isolada em um intervalo. Então, se eu tiver 3 raízes no intervalo AB, eu tenho que dividir eles em subintervalos, de tal forma que cada subintervalo tenha uma raiz. Bom, aí eu vou e pego o número de raízes no intervalo. Bom, se o número de raízes for ímpar, então eu posso simplesmente executar o meu método para achar uma raiz, que eu tenho garantia que eu tenho no mínimo uma raiz naquele intervalo. Se o número de raízes for par, eu posso ter um número par de raízes ou nenhuma raiz. Porque vamos supor que eu tenha 2 raízes. As raízes podem ser menor que essa por um número par. Então 2 menos 2, 0. Então eu posso ter nenhuma raiz naquele intervalo. Então nesse caso, quando o número de raízes for par, eu mostro o gráfico e peço ao usuário para identificar se existe ou não uma raiz naquele intervalo. Então aí o usuário vai entrar com o valor igual a 1 ou o valor igual a 0 para determinar se o usuário vai determinar se existe ou não uma raiz naquele intervalo, tá certo? Bom, depois disso eu entro no meu loop. Caso se eu tiver alguma raiz qualquer, né, seja com o número de raízes ímpar ou com o número de raízes par, se eu tiver alguma raiz qualquer, eu entro no nosso algoritmo efetivamente. Bom, aqui no nosso algoritmo, então, a gente vai ter a minha função, eu peço de novo o número de raízes, porque aqui, agora eu já vou pedir o número de raízes no subintervalo que eu criei. Então, aqui, se o número de raízes for igual a 0, eu simplesmente invalido o subintervalo. Porque não tem por que procurar nesse subintervalo. Se o número de raízes for igual a 1, aí sim, eu executo o método da abscissão, determino a raiz e mostro essa raiz para o usuário. Além disso, eu tenho uma função que é uma função de derivadas. O que essa função faz? Essa função ela avalia as derivadas do polinômio na raiz. Por que eu faço isso? Para determinar a multiplicidade dessa raiz. Se a gente tiver, a gente vai verificar o número de derivadas que são iguais a 0. Depois eu mostro o gráfico da função no subintervalo que contém a raiz. E além disso, eu mostro a própria raiz. No caso de o intervalo ter mais de uma raiz, então eu divido esse intervalo em subintervalos e mostro ao usuário esses subintervalos no gráfico, tá certo? O objetivo então é a gente isolar o número de subintervalos que contém as raízes, tá certo? Bom, então esse aí é um script que eu fiz para poder determinar a raiz. Então aqui a gente tem um exemplo onde tem uma raiz positiva, então o número de raízes positivas ele é ímpar, então ele entrou no programa e determinou uma raiz qualquer. E a multiplicidade dessa raiz é igual a 1, que a gente pode ver que só o primeiro termo se aproxima de 0. Na verdade ele não é exatamente 0 por causa da precisão dos cálculos aí do computador, né? Então ele não é exatamente 0, mas 10 a menos 11 já é algo bem próximo de 0 para a gente considerar ele como sendo 0. Então esse aqui é o gráfico, então nós temos a curva azul, que é a minha função no intervalo AB aí, e em vermelho a raiz. Então a gente determinou também a raiz negativa, só que a raiz negativa aconteceu o que eu falei, ela tem um número ímpar de raízes negativas. Então eu mostrei ao gráfico e pedi ao usuário para que definisse se existe uma raiz naquele intervalo ali. O usuário colocou que sim, ou na verdade eu coloquei que sim, então ele determinou essa raiz que também tem uma multiplicidade igual a 1, já que também só o primeiro termo é igual a 0 aí. Então aqui eu mostrei novamente o gráfico com o subintervalo e a raiz com esse ponto em vermelho mostrado nele aí, tá certo? Bom, então isso aí é o método de obsessão. Então essa foi a nossa videoaula
e em breve teremos mais videoaulas aí.